Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, na paz de Cristo Jesus, que nesta manhã, nesse momento que nós vamos estudar a nossa lição, a paz de Cristo esteja com todos nós, tá? Nós estamos ainda aí no começo desta semana, hoje o segundo dia, segunda-feira. É muito gratificante podermos começar o dia ouvindo a palavra de Deus e ouvindo Deus falar conosco, não é verdade? Muito bem, a nossa lição de hoje, queridos, vamos aqui entrar no assunto dos 2.300 dias e o tempo do fim. Tá? Esse é o título da nossa lição de hoje. Daniel capítulo 8, versos 17, 19 e 26 é a base do nosso estudo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade. Agora nós vamos aí meditar e estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Espírito Santo na minha mente e na mente dos meus irmãos, para que nós possamos ter mentes claras, limpas, para entender, Senhor Deus, a dimensão e a importância desta mensagem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, como eu disse para vocês, na lição de ontem, que esta profecia datada de 2.300 anos, esta semana nós iríamos aí entrar no estudo desta profecia e ver aí os cenários, os acontecimentos que o anjo Gabriel estava mostrando para Daniel, tá? No decorrer do tempo do cumprimento desta profecia. Ok? Muito bem. Queridos, Daniel não havia entendido o significado desses 2.300 anos ou dias, que profético equivale a 2.300 anos. Tá? Porque essa profecia, conforme a explicação do anjo Gabriel, seria para o fim, o tempo do fim. E Daniel, ele imaginava que seria ali para os seus dias, para os seus impérios daqueles dias, mas na verdade não era. Tá? Esta profecia, como nós vimos na lição de ontem, queridos, deu início no ano 457 a.C., tá? Quando foi dada a ordem para que o povo judeu voltasse do exílio babilônico e reconstruísse os seus muros, a sua cidade, a cidade de Jerusalém, que foi devastada, foi destruída pela invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tá? E então, nessa data, foi dada a ordem para que eles voltassem, para que eles reconstruíssem a sua terra, a sua cidade, os seus muros, o templo, E enfim, Daniel, na verdade, ele não estava entendendo esta profecia, e foi aí, queridos, que o anjo veio para explicar para Daniel, dizendo: Daniel, esta profecia verdadeiramente ela estará se cumprindo para o tempo do fim. Tá? Daniel, no capítulo 8, ele viu ali um carneiro, com 2 chifres, depois ele viu ali um bode com um chifre, tá? Os 2 chifres foram quebrados do carneiro, depois esse chifre poderoso, um único que havia no bode, também foram quebrados, mas até aí tudo bem, porque foram dados nomes para ele, tá? Então, o significado, queridos, de chifres no contexto profético se referem a governos, se referem a poderes, impérios. Então, os 2 chifres primeiro do carneiro representavam o império dos medos e os persas. São 2 reinos. Tá? Esses 2 reinos foram quebrados e depois nasceu, aliás, ele viu na sua visão um bode com um único chifre. Tá? E esse chifre representava um poder extraordinário da Grécia. E no decorrer da sua visão, ele percebeu que também esse império, esse chifre foram quebrados, tá? E ali nasceu, na sua volta, 4 chifres. Porém, eram chifres com menos poderes, tá? Então, como eu disse para vocês, cada vez que a Bíblia representa, no contexto profético, sobre animal, sobre chifres, está falando sobre império, sobre reino, tá? Então, aqui o anjo está explicando para Daniel que impérios se levantaria e impérios seriam destruídos, tá?
Mas o que mais impressionou Daniel, queridos, é que depois que esses quatro chifres perdessem o seu poder, tá? Que nasceu em volta do único que foram quebrados, que representava a Grécia, viria agora um outro chifre, um outro poder. E esse seria terrível, tá? Esse chifre teria muito poder. Então, nós encontramos aí no verso 23, quando todos esses impérios foram destruídos, se levantará um reino ímpio, esmagador, destruidor. Tá? E a visão desse império, desse reino, seria destruir os santos, os filhos de Deus, aqueles que obedecem a Deus, que servem a Deus, que guardam os seus mandamentos. Entendeu? Pois é. E esse império aqui visto, contemplado por Daniel, queridos, ele tinha características cristãs. Quer dizer, embora era um império político, mas ele tinha algumas características cristãs. Tá? Ele tinha aí essa unificação. Ele trabalhava desses dois lados, do lado político e também do lado cristão. Tá? Muito bem. E só que esse reino, queridos, ele iria até o fim, até a volta de Jesus. Tá? Porque esse império, ele tem aí essas características enganadoras, porque elas têm aparência cristãs. Tá? E é aqui que nós precisamos entrar nesse contexto importante. A Igreja de Deus, queridos, fundada por Cristo Jesus e depois dado ordem por Jesus aos seus discípulos, os seus seguidores, para ir a todo mundo pregar o Evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Tá? Essa igreja, tá, que embora nos primeiros 100 anos foi uma igreja pura, uma igreja que preservava a verdade, que guardava os mandamentos de Deus, mas ela foi se adaptando com as trevas. Tá? Ela foi se aderindo ao paganismo. E então, coisas do paganismo foram adotados para ser adorados dentro da igreja cristã. E chegou um momento, propriamente aí no 3º século, que pessoas políticas, eles se convenceram de ser cristãos, entrando na religião, mas trazendo de fora, trazendo do mundo, vamos dizer assim, do paganismo, de onde ele veio, formas pagãs de adoração. Tá? E aí a igreja foram se afundando cada vez mais na escuridão, nas trevas espirituais. Chegando a um momento, propriamente aí no 5º século, em 538, já foi decretado leis para que todos aqueles, queridos, que não seguissem os seus ensinamentos adotados, então esses deveriam ser prejudicados, perdendo os seus bens, perdendo os seus, as suas conquistas e, por fim, não abrindo mão da sua fidelidade a Deus, seria morto. Tá? E isso durou um período longo aí de 1260 anos, que foi de 538 até aí 1798. Tá? Então, infelizmente, queridos, esse império ele teve muito poder e tudo que ele fazia prosperava. E o objetivo dele era o quanto pudesse destruir mesmo aqueles que se mantessem fiéis a Deus. Tá? Por isso que Daniel estava assim, conforme ele disse, eu não estou tendo força, eu não consigo permanecer em pé, porque, sabe, são coisas terríveis que virão, mas o anjo disse é para o tempo do fim. Então, tudo isso, queridos, aqui
vem acontecendo dentro do contexto desta profecia. Entendeu? Pois é. Agora, quando que esta profecia dos 2.300 dias chegaria ao seu fim? Já que em 457 deu início antes de Cristo. Em 1844, tá? Jesus entraria no santuário celestial, propriamente ali no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário. Então, queridos, esse período longo, tá? De que a igreja de Deus, os fiéis de Deus foram perseguidos, mortos, muitos foram colocados em fogueiras para ser queimados vivos, porque não queria aderir às formas pagãs que foram adotados pela igreja. Então, esse período de tempo, queridos, ele duraria, como foi até 1798. Só que, embora esse poder, esse império, ele perderia parte do seu poder político por um curto prazo de tempo, mas depois essa ferida mortal seria curada e ele voltaria outra vez, né, com seu poder total, com mais perseguições. Só para deixar claro, queridos, que tudo que nós queremos aprender aqui, através da palavra de Deus, é que a igreja de Deus, o povo de Deus, os fiéis de Deus, o remanescente de Deus, aqueles, quando eu digo aqui remanescente, são todos aqueles em todas as religiões que são pessoas íntegras, pessoas sinceras, pessoas que entregou a sua vida a Cristo Jesus, pessoas que vão ouvir o evangelho do reino e vão aderir a um único grupo, tá? É chamado de remanescente. Vão passar por uma grande perseguição outra vez, tá? E então, queridos, como nós vimos, Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo, e Jesus, tá? Ele está fazendo a purificação do santuário. Tá? Esta profecia traz para nós, queridos, o entendimento em que tempo nós estamos vivendo na história desse mundo. E eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos momentos, a última oportunidade, o último chamado de Jesus. Então, o meu apelo para você é: hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para Jesus. Tá? O momento que nós estamos vivendo é um momento de decisão. É um momento de nós dizer sim para Jesus. É um momento que não dá mais, queridos, para ficarmos aí na mornidão, na indecisão. É um momento de você tomar uma decisão firme, de dizer para Jesus: Senhor, não dá mais para mim viver como eu estou. Eu estou vivendo no último momento, no último chamado, o último convite do Senhor. Queridos, na destruição desse império, desse reino, esse reino que tem parte política e parte religiosa, aí o reino de Cristo, o reino eterno, será estabelecido. Cristo Jesus vai voltar. Nós não temos nenhuma outra profecia, queridos, com datas. Essa profecia datada, tá? Que foi a última profecia, não terá mais. Jesus vai voltar em breve. E Ele quer levar você para o céu. E eu também. Então que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que você possa tomar a sua decisão quanto antes. Fique com Deus e um abraço. E até, com a graça de Deus, a nossa próxima lição amanhã, se Deus quiser.